Todo mundo conhece o famoso antivírus, cada um com a sua preferência e opinião. Tem aqueles que defendem até em não utilizar um antivírus. Mas, independente da empresa ou programa, uma coisa é certa: se você quer se prevenir das pragas virtuais, o antivírus é mais que obrigatório. Mas você sabe como ele funciona? Como ele sabe que determinado arquivo é uma praga virtual ou não? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O software antivírus ele funciona basicamente lendo ou digitalizando os seus arquivos. Pode estar no computador, pode estar em rede, enfim, pode estar no pendrive. Então ele digitaliza os arquivos e compara com o banco de dados, que é uma coisa que todos eles têm em comum. Todos eles têm um vasto banco de dados que é para fazer a comparação do que tem no banco de dados que eles já detectaram com os arquivos que você tem. E é justamente por causa dessa comparação que as pessoas defendem não utilizar antivírus. Deixa o computador lento, atrapalha no dia a dia, não detecta todos os vírus, enfim. Essa parte do computador lento, no passado até era uma verdade. Nos dias de hoje isso já não acontece. Com os processadores mais rápidos, memória, SSD, ficou no passado. O antivírus ele ele faz um bom equilíbrio entre o seu uso do dia a dia e o que ele precisa em tempo real fazer a varredura dos arquivos. Tá? Antigamente ficava lento, hoje nem tanto. A não ser que você peça para fazer uma varredura completa no computador, incluindo arquivos temporários. Aí pode ser que dê uma diferença, mas não é nada que chegue a travar o seu computador completamente. Não chega a esse extremo. Enfim, enquanto os dados estão passando pelo seu computador, pela rede, enfim, o antivírus ele fica ali no meio do caminho, olhando antes de você executar o arquivo, enquanto ele está simplesmente passando na máquina. É a varredura em tempo real, a proteção em tempo real. Então, esses arquivos estão passando pela memória e ele faz a leitura. Então, está passando, ele é um segurança. Então, ele olha, compara com o banco de dados que ele tem. Se por algum motivo ele comparar os dois, tiver uma semelhança ou for igual, por exemplo, ele emite um alerta para o usuário e não deixa, ou não deveria, deixar executar o arquivo, e ele trava dando alerta para o usuário. E existem também os casos dos falsos positivos, eles acontecem. Tá? Eles acontecem porque, vamos supor que tem um programa, que é o caso, já teve um caso desse, que um programa ali era próprio, foi desenvolvido diretamente para a empresa, ele foi feito sob medida para a empresa, e ele utilizava uma porta TCP/IP. E o antivírus ele é muito chato nessa parte de porta. Abrir porta para ele já é complicado. Tinha um vírus antigamente, um trojão, um cavalo de Troia, chamava NetBus, faz muito tempo. Ele abria a porta 1, 2, 3, 4, 5, TCP/IP. E com isso permitia que os hackers de fora faziam acesso no seu computador, controlavam o seu computador e etc. e tal. Então o que acontece? Ele não pode garantir 100% para você que aquele programa é um vírus, mas por semelhança, ou seja, por ele fazer algumas atividades que os vírus fazem normalmente, abrir porta, que é o caso do cavalo de Troia, se fazer várias cópias dele mesmo, que é o caso dos worms, dos vermes. Então o que acontece? Por ele, essa atividade é um pouco suspeita. Então ele emite um alerta para o usuário. E nem sempre significa que aquilo é um vírus. Às vezes é um programa que você está executando, que é o caso desse cliente, ou simplesmente é um programa que você está utilizando que você já conhece. Por algum motivo ele detectou. Aí tem aqueles motivos, mas o antivírus não detecta todos os vírus. Realmente, não é tudo que ele vai detectar e eu vou dizer o motivo. Como eu disse no início, ele tem um banco de dados, um vasto banco de dados, que ele compara por igualdade ou por semelhança, ou até por atividade dos arquivos na máquina, enfim. E o que acontece? Todos os dias é lançado novas pragas virtuais. Todo dia alguém vai lá e lança um vírus novo. Então, por exemplo, o caso do ransomware. Lançaram o ransomware, depois de um tempo o antivírus começou a detectar. Só que teve uma outra variante do ransomware que o antivírus não detectava. Por quê? Porque ele não fazia parte da mesma estrutura que ele tinha salvo no banco de dados com o arquivo. Basicamente mudou um cabeçalho, por exemplo, do vírus, o código-fonte do vírus, o antivírus já não reconhece. Então, existe toda uma manobra que tem que ser feita para ele começar a reconhecer que aquilo de fato é um vírus. Lógico que por atividade ele começa a detectar. Então, a partir do momento que aquele arquivo está fazendo muitas alterações em vários arquivos, para ele já é alguma coisa suspeita, ele já avisa e bloqueia o arquivo. Então,
de fato, novos vírus, ele não vai detectar. Não tem como ele saber os novos vírus, né? Ele pode detectar, como eu disse, por semelhança, por atividade, proliferação, ele está fazendo várias cópias dele mesmo, abertura de portas, enfim. Ainda assim, por mais que tenha esses prós e contras, nós da Sanches não somos a favor da extinção ou remoção do software antivírus do seu computador, né? Sabemos que nenhum sistema é 100% seguro, não existe nos dias de hoje nada 100% seguro, mas aquela lei antiga ainda prevalece, né? Antes um do que nenhum, né? E com isso você tem que atrelar também a backup para garantir a continuidade do negócio. Um exemplo principal disso foi o ransomware que eu dei de exemplo. Foi um vírus que veio, ele estragou muitas empresas, colocou em risco a continuidade de muitas empresas, porque as empresas podiam ter um antivírus, por exemplo, não detectaram o ransomware, mas se tivesse um backup, por exemplo, teriam garantido a continuidade do negócio, né? Então o conjunto dos dois é sempre a melhor escolha. Além disso, tem sistemas de firewall, enfim, que vou fazer um outro vídeo para vocês explicando como que funciona o firewall, o que é. Mas antivírus, backup, são sistemas de proteção que não podem faltar numa empresa. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tchau, tchau. Até o próximo.